Um ciclo sem vergonha que foi feito. Nós tínhamos esperança porque o brasileiro, de fato, ele tem muita esperança, porque a gente torce para a nossa seleção brasileira, né? Eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar. E como tem essa mística, eu passei por isso, né? O Brasil perdeu, a culpa foi do Felipe Melo ter sido expulso, tá certo? Eu prefiro de verdade ser expulso, mas entrar com tesão, entrar com vontade, do que propriamente ficar andando dentro de campo. E o volante Felipe Melo, ex-jogador da seleção brasileira aí, fez um forte desabafo após a eliminação da seleção para a Noruega. Veja aí. Boa noite, amigos, todos que estão conosco aí. Realmente uma tarde, noite bem triste, né, para nós. Principalmente para mim, que esperava muito, estava muito esperançoso dessa classificação do Brasil, de mais uma evolução da seleção brasileira. A gente vai falar muito sobre isso, mas assim, o Brasil paga por um ciclo... Achar um adjetivo importante, sem vergonha, né? Um ciclo sem vergonha que foi feito na seleção brasileira, desde já presidentes antigos, né? Que não entendem nada de futebol, que não sabem nada de gestão. Então, eu sou um cara que tenho a minha crença e entendo que, como diz a Bíblia, a lei da semeadura ela não falha. E o que nós estamos colhendo foi o que nós semeamos nesse ciclo horroroso da CBF, sabe? Então, assim, é muito complicado. Nós tínhamos esperança porque o brasileiro, de fato, ele tem muita esperança, porque a gente torce para a nossa seleção brasileira, né? Mas acabou pagando por todo um ciclo. É claro que nós vamos falar aqui dos erros de hoje, de jogadores, porque é muito fácil você colocar a culpa só no treinador. O treinador tem culpa, sim. Nós trouxemos um dos maiores treinadores da história e ele é o primeiro, é o culpado, tem que ser culpado, sim, porque é o cara, não é? Não é ele que tem um plano? Então ele tem que ser culpado junto com a comissão técnica dele. Mas o jogador que entra em campo. E o jogador também tem que ser culpado também. Muito para mim, eu até acho que o Brasil mereceu mais. Só que a eficiência da Noruega fez com que o Brasil estivesse eliminado. E quantas vezes nós comentamos antes do jogo? Não pode deixar a bola chegar pro Haaland, faz pressão no marcador da bola, não deixa cruzar. E foi tudo que aconteceu nos gols do Haaland. Primeiro, deixaram cruzar, dois caras olhando, cruzou, o Haaland antecipou um golaço de atacante puro. O segundo, ele dominou a bola, olhou, chutou e ninguém para fazer a pressão. Então, assim, eu entendo que o treinador tem as suas convicções, mas também tem que entender um pouco, sabe? É como eu falei antes, eu entraria com o Neymar de cara do jogo. Eu entraria com o Neymar, sabe? De repente, se tivesse aquele primeiro tempo, teria convertido o primeiro tempo, o jogo seria uma outra história. Mas, enfim, a gente vai falar muito sobre isso, mas realmente um ciclo sem vergonha feito pela CBF, já do antigo presidente, tá certo que agora colheu os frutos, né? Se é que a gente pode chamar de fruto realmente isso aí. Diga. Falou, eu quero responder essa pergunta que foi feita pro D'Alessandro, para não perder o time. Tem muito culpa, sim. Porque a partir do momento que você faz as primeiras mudanças foram boas. Para mim, o Martinelli estava sendo melhor em campo. E o Alisson estava salvando. As oportunidades que a Noruega teve, o Alisson, ele saiu e fez duas boas defesas. E o Martinelli estava indo muito bem. Ele fez as primeiras mudanças, foi bem nas primeiras mudanças, eu achei que ele teria que fazer aquelas mudanças colocando o Endrick. Depois, quando ele faz as segundas mudanças, na segunda vez que ele vai mexer no time, que ele coloca Neymar e tal, ele tem que entender que não dá para o Neymar correr atrás de jogador, não dá para o Neymar fazer um falso 9 se o Brasil não tem posse de bola. Como você vai colocar um cara que é técnico, que nós falávamos antes do jogo, coloca o cara para flutuar, para ter bola, ele vai ter posse de bola e tal, com eles com a linha baixa. O Brasil não teve posse de bola, aí você vai colocar o Neymar para fazer o quê? Então, assim, eu acho que ele mexeu muito errado, a segunda mudança dele foi errada, e sim, ele tem culpa no cartório. Depois do pênalti perdido, parece que o mental do Brasil deu uma abalada, principalmente o Bruno Guimarães. Eu quero deixar bem claro que o Bruno Guimarães foi um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo. Foi. Tá? E como tem essa mística, eu passei por isso, né? O Brasil perdeu, a culpa foi do Felipe Melo ter sido expulso. Tá certo? Eu prefiro de verdade ser expulso, mas entrar com tesão, entrar com vontade, do que propriamente ficar andando dentro de campo. Tá certo? Então, o Bruno Guimarães foi um cara que correu, que lutou, então a culpa não é dele, não. Como disse o D'Alessandro aqui. O Brasil depois teve oportunidade, Rizek. O goleiro deles pegou muito hoje. O goleiro deles pegou muito. O Brasil teve oportunidade. Só que o seguinte, a falta de eficiência, foi a falta de eficiência. Isso me leva a quê, realmente? Do ciclo. Das cagadas que foram feitas no ciclo. Quando entrou o Rodrigo Caetano, depois que entrou esse pessoal aí, que as coisas começaram a melhorar, já foi no final.
Na hora que saiu aquele presidente que não sabe nada, já foi no final. Então o Brasil começou a pagar por isso, cara. Eu quero destacar, o Alisson levou 2 gols, mas nesse lance... Fez um grande jogo. Nesse lance em que o Haaland consegue ganhar Ele diminui o do espaço. Gabriel Magalhães, ele faz uma defesaça. 0x0, né, Rizete? 0 a 0. Bom lembrar que tava 0x0. Não, mas ele fez 2, 3 defesas importantes, hein? Exato, Importante no meio do jogo. Eu só acho assim, nessa questão das perdas de gol, a entrevista do Haaland mostra exatamente tudo aquilo que eu vi dentro da partida. Você tem a oportunidade, você vai lá e perde 3, 4, 5 vezes. Você viu o que ele respondeu pro repórter? Aí foi a grande chance do Olha Brasil. O Endrick, que tinha acabado de entrar, Olha isso. se precipitou ali. Ele tem 3 foi uma chances. jogada- foi uma Ele jogada tem 3 daquilo- chances. De 3 chances, em 2 ele mete pra dentro. Pra mim é isso. Não tem, é parte técnica. O Casemiro jogador tá rouba a ligado, é bola, isso. o Casemiro rouba a bola, dá um bom passe de esquerda, o Vinícius Júnior dá uma ótima assistência, aí entra aquele que a gente tanto pedimos a convocação do Henrique por isso. Eu opino que se o Brasil sai na frente, abre o placar, dificilmente a Noruega conseguiria nos machucar. Ia controlar Dificilmente. mais. Ia controlar mais e ia ser melhor. Agora, a gente viu 2 jogadas do Endrick agora pelo meio. Ele entrou de 9, sim? Centroavante. Se movimentando de centroavante. Por que ele foi... Aí que nós falamos, quando entra o treinador, quando nós elogiamos alguma mudança do treinador em jogos anteriores, e hoje nós temos que criticar. Na minha opinião, ele colocou o Endrick pela direita quando o Endrick estava sendo muito produtivo pelo meio, e coloca o Neymar, e concordo plenamente com o Felipe. Esse lance é uma salvada do Alisson, tá? Porque Exatamente. No início, o Haaland ia chegar. na hora que eu vi o primeiro, eu falei assim, nossa, o que o Alisson foi fazer ali? Ele salvou. Ele salvou. Defesaço. Aí você vê como a Noruega vai crescendo nos últimos 20 minutos do segundo Porque tempo, o Brasil né? vai pra trás. Perfeito. O Brasil vai pra trás e não tem mais a bola. A seleção brasileira, nessa hora, tinha 20% de posse de bola. Mas aí que nós pedíamos o Neymar solto, Mas com aí- alguém na aí sem a frente, bola, como é que o e Neymar vai Neymar resolver? solto, deixando a ele à posse de bola. vontade, Sem a deixando bola. ele à vontade para jogar, deixando ele à vontade para Esse jogar. gol aí é absurdo. Onde é que erramos aí? Primeiro, a não marcação lá. Olha como ele tem tranquilo pra fazer o cruzamento. E aí a antecipada do Depois Haaland. se cruzou, A gente 1,90 falou Não, mas assim, pode vamos voltar lá. um pouquinho? A gente Ou falou pode assim, parar aí? Depois a gente volta o A gol gente com falou detalhe. isso aqui, gente. A gente volta. O Gabriel Magalhães está longe dele, não tá nem vendo aonde ele tá e ele antecipa. E aí, talvez uma das defesas da Copa do Nyland, É um né? milagre. Absurdo. É um milagre. Esse é o milagre que a gente fala. É um milagre. Cara, essa defesa foi que absurda. ia ser um gol contra, né? Gol contra. Gol Que contra. defesa, e aí o gol do empate. Não estou colocando a culpa no Alisson, hipótese Não, alguma, pra mim entendo. foi um dos melhores em campo hoje. Mas é um milagre do chute do Haaland, por exemplo, o segundo chute. Esse é um milagre, só um Gozado milagre que, fazer uma assim, vendo defesa os como melhores essa. momentos, parece que a gente teve no ataque o tempo todo, né? Eu acho que os melhores momentos não contam, na minha opinião, o né? jogo. Exato. Não a contam leitura o jogo. do jogo. É, Eu também exato. concordo com você. Aí, ó, olha como é que ele domina, toca com a esquerda e ninguém chega. tem Depois 6 nós temos que jogadores. parar a jogada. Ó, domina com a direita. Olha lá, parece que ele tá no treinamento. Dá um toquinho, olha lá, o mais próximo dele, a distância. Mas tem De 6 metro e meio, jogadores, 2. tem 6 jogadores em volta dele. Gente, 6. se nós estamos falando o tempo Olha todo, isso. não pode dar espaço. O Haaland precisa de pouco para fazer muito. Veja bem, vou repetir. O Haaland, ele precisa de muito pouco para fazer muito. É aquele jogador que muitas vezes no City ou na Noruega não pega na bola. Uma oportunidade que tem, ele pum, isso. caixa. Ele falou. Cara, a gente tá falando isso o tempo todo. Não é possível que os caras vão ficar olhando o malandro chutar Mas e o nós malandro antecipar e fazer o gol. Felipe, fazer nós o gol. falamos ontem aqui, não só ele na área, tem que marcar ele na área, tem que pegar ele, mas tem que encurtar para Grudar. quem Antes da bola cruza. chegar nele. Para Grudar. quem cruza, Grudar tem que nele. encurtar, tem que grudar. Não tem que deixar cruzar, não tem que deixar escolher o melhor passe. Ele na área é matador. Ele na área é matador. Ele fez 2 movimentos impressionantes, que foi o primeiro gol dele. Nossos 3 grandes batedores estavam no banco no momento. Não estou culpando ninguém, acho que é uma ironia do destino. O Brasil tem 3 grandes batedores de pênalti. Neymar, talvez seja um dos grandes do mundo, que aí lamentando a sua. Não sei se é despedida da seleção, de Copas, seguramente. Da seleção também. Bom, não sei. Não tem dúvida. Não sei. De Copas eu duvido que tenha mais uma.